Então, tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre essa situação que algumas pessoas têm insistido em dizer que eu só falo mal de Portugal e por que eu não vou embora de Portugal, e eu vou falar pra vocês o meu ponto de vista sobre essa situação, tá? Eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês aqui a cidade e a gente vai conversando sobre essa situação. Vamos lá. Bom, gente, primeiro eu queria falar pra vocês que é muito difícil ter canal no YouTube hoje falando sobre imigração, principalmente aqui em Portugal, porque tem muito brasileiro morando em Portugal. E cada um tem uma experiência, cada um tem uma ideia sobre Portugal. E se você falar uma coisa que eles não concordam, acaba você saindo como errado, primeira coisa. Segunda coisa, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que só querem ouvir aquilo que convém a elas. Elas não querem ouvir de fato a verdade, elas não querem ouvir o que acontece em Portugal. E o que acontece aqui em Portugal, e cada um tem a sua experiência, e a gente tenta mostrar, né, o que acontece. Claro que cada pessoa vai ter aí uma visão sobre Portugal. Agora a gente tenta mostrar, né, o que acontece no dia a dia. Até porque qual seria o sentido de ter um canal se você não está falando a sua experiência do dia a dia? Se você só está falando coisas boas, sei lá, se você está mostrando só coisas boas e não mostra, né, o que acontece com você. Cada pessoa tem uma sorte, cada pessoa tem um tipo de vida, cada pessoa vai ter um tipo de história, gente. Tem gente que vai chegar aqui em Portugal e não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Tem gente que vai ter dificuldade, tem gente que vai voltar pro Brasil. Tem gente que vai chegar aqui e não vai conseguir nada, né? Tem gente que vai dar sorte com o emprego, tem gente que não vai dar sorte. E daí por diante. É muito relativo tudo isso, sabe? Antes das pessoas saírem falando merda ou sair falando coisa. Cada pessoa tem uma experiência, não tem como a gente falar. Eu não posso falar pelos outros, eu posso falar pelas minhas experiências. Agora, se as pessoas não aceitam a minha experiência, se elas não aceitam o que acontece comigo e querem dizer que é mentira, que eu tô mentindo ou que eu quero ser isso e aquilo, eu não sei. Eu só tô falando a minha experiência, o que eu tenho passado aqui. Como eu falo pra vocês, que o meu marido deu muita sorte, ele nunca teve problema com emprego. Eu não consigo emprego, tanto que eu já desisti. Eu não fico mais mandando currículo, não fico perdendo meu tempo mais com isso, porque não chama. Agora, essa é a minha experiência, cada um tem a sua. O que essas pessoas querem? Que a gente minta, que a gente inventa as coisas, que a gente fale o que não é? Quando a gente fala sobre Portugal, a gente não tá falando mal, a gente tá falando a nossa experiência. Cada um tem a sua experiência. Tem gente que vai chegar aqui e vai viver muito bem e não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo pra pessoa e ela vai sempre ficar tranquila, então ela vai passar a experiência dela positiva. Já vai ter outras pessoas que vão chegar aqui e vai ter problemas, entendeu? E aí ela vai falar os problemas negativos que ela tiver e daí por diante. Então isso não é falar mal de Portugal, eu acho que isso é necessário, principalmente pro brasileiro que tá chegando, que quer informação. Ele tem que saber das coisas boas e das coisas ruins. É o que eu acho. Agora, acho que a pessoa ficar vivendo de ilusão e ficar acreditando que tudo é fácil, como essas pessoas ficam acreditando, só vai sofrer. Só vai sofrer, porque as coisas nunca foram fáceis e nunca serão. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. A gente tem a questão do euro, a gente tem a questão da legalização e daí por diante. Tem muita coisa em jogo quando você fala de mudar de um país para outro. As coisas funcionam aqui? Funcionam, mas você tem que correr atrás, você tem que se informar, você tem que buscar informações. E se você já chega aqui sem documento, sem nada, vai ser muito mais difícil para você resolver essas questões. Então eu acho que tudo é uma questão de consciência, de coerência, uma questão de você se organizar. E mesmo assim, você pode ter aí vários imprevistos. Então eu acho que não é falar mal, ok? Eu não tenho nada para falar de Portugal. Eu já falei o que eu penso. Eu acho que as pessoas querem que a gente sempre fique falando isso. Parece que as pessoas só querem que a gente fale coisas boas e elas não enxergam que a vida não é feita só de coisas boas. Tem coisas boas. Porém, ultimamente o mundo ele tem vivido um momento muito difícil. E infelizmente de coisas ruins. Ok, gente? Então a gente tem que falar. É o que eu falo. Portugal, eu vou falar pra vocês, eu nunca tive experiência com a saúde pública de Portugal. Tô tendo uma experiência agora porque eu tô fazendo alguns exames. Foi tranquilo, depois eu vou falar sobre isso.
Mas eu tive que correr atrás, tive que me informar, tive que ver como que funciona, como que era, e daí por diante. As coisas não são tão fáceis como as pessoas estão achando que é. E se você não tiver documento, pior ainda. Agora, a questão que as pessoas dizem... Ah, por que você fala mal de Portugal e tá em Portugal? Primeiro que eu não falo mal de Portugal, eu falo minhas experiências que eu passo aqui em Portugal. E isso não é falar mal. Agora, se o brasileiro não quer ouvir esse tipo de coisa, ele só quer ouvir aquilo que convém pra ele, que é... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vejo que as pessoas, isso não é só em Portugal. Isso é, no geral, na Europa. As pessoas, elas estão muito iludidas com essas questões de carro, de casa, de não sei o quê. Só que essas pessoas não pensam que ninguém vive de carro aqui, gente. E ninguém vive de casa também. Aqui você precisa ter dinheiro. E carro, você vai arrumar mais um problema para sua vida. Porque vai ser mais um gasto que você vai ter todo mês para você poder bancar. Porque aqui você tem que pagar seguro. Então, as pessoas acham que é pouco. A gente fala... Ah, imagina, eu pago 20 euros de seguro, é pouco. Não é pouco. 20 euros faz diferença para uma pessoa que ganha 600 euros. 10 euros já faz diferença. Eu falo para vocês porque eu tenho vários seguros aqui. E todos os seguros que eu tenho, pagar todo mês, eu vejo esse desconto todo mês na conta. E são vários seguros que descontam. E isso mexe sim com o orçamento. Mas a gente tem que pagar. São seguros que fazem parte. Seguro residencial, seguro de habitação, seguro de vida e daí por diante. Então, sabe, é a minha experiência. Eu não acho que isso é falar mal, e sim falar as coisas boas e ruins. Eu vivi em Portugal já há 3 anos. Tô aqui, tô gostando muito de morar em Portugal e sinto muito bem em Portugal, mas como todo país tem coisas boas e coisas ruins, gente. Não existe isso que as pessoas estão querendo. O que essas pessoas estão querendo é uma coisa que não existe. Essas pessoas estão querendo, sabe, uma situação que não existe. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades e pronto. É melhor a gente falar a verdade do que ficar enganando vocês e depois as pessoas chegarem aqui e verem a realidade, né, de uma forma brutal, que é o que acontece com as pessoas que chegam aqui. Só que isso também não diz respeito a mim. Porém, quem assistiu meu canal, quem tá assistindo sabe que eu só falo a minha experiência. Não é a de todos, como cada um tem a sua. Se eu botasse o meu marido para poder fazer um vídeo, a experiência dele é diferente da minha. Ok? Mas isso é questão de sorte, de idade, de qualificação e daí por diante. Agora, isso não significa que a minha verdade é a verdade absoluta. Essa verdade absoluta é da minha experiência, gente.